Jornal da Manhã. Entrevista. 8h09. E é com muita satisfação que estamos recebendo em nossos estúdios o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Dr. João Batista Martins César. Bom dia, Dr. João Batista, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios, pela primeira vez aqui, né? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, bom dia ao público que está nos acompanhando, toda a equipe aqui da rádio, e fazer um resgate aqui do José Roberto Ercolim, né? Eu sinto um momento aqui difícil, porque... Vocês eram muito amigos, né? Muito. Eu estava falando para a Alana que todo dia a gente estava trocando mensagens e tal. Então, era um amigo mesmo, muito querido, e a gente sempre vai sentir falta dele. Então, reverenciar aí uma grande pessoa, né? Um grande amigo, tá lá iluminando o céu lá. Verdade. Olha, quando a gente fala do Ercolim, né? São quase 3 anos, né, Rosana? Que a gente tem. Em março fez 2 anos, né? Fez 2 anos, estamos caminhando para 3. Enfim, é uma falta definitiva, né? É uma figura, a gente diz que toda unanimidade poderia ser taxada como burra, né? E o Ercolim era uma figura que, se ele via um colega com alguma preocupação, ele batia a minha porta e falava: ó, chefia, tô sentindo que tal pessoa tá com um problema aqui, tá outro problema ali, né? A Rosana e ele eram como irmãos, né? O Ercolim era uma pessoa que realmente não tinha inimizade na casa, né? Não dava para ter, porque é uma figura que ligava o diálogo, e que, infelizmente, de um dia para o outro, né? A gente gravou. Deixou precocemente, exatamente, né? Com 58 anos. E ele, na sexta-feira, eu falo: Ercolim, nós te amamos. Foi. Tá? Gravação aqui. E ele morre no sábado, né? É uma situação muito... E a gente vê a temporalidade da vida, né? O quanto nós somos vulneráveis, estamos aqui hoje, podemos não estar amanhã. Exatamente. Mas o importante é que o senhor está aqui. É um resgate que a gente faz, porque o senhor é um consultor aqui na área do trabalho e não pode ficar fora. Eu quero lhe agradecer pelo espaço. Nós sabemos que é um espaço nobre para essas discussões. São discussões que precisam ser levadas para a sociedade, é conscientização e educação, né, Kiko? Então, verdade. A gente tem que resgatar essa missão aí para o Brasil, né? Se a gente quer se tornar de fato um país desenvolvido, passa por isso. Aliás, a gente quer estabelecer um vínculo muito forte com o Ministério Público, né? Em especial o Ministério Público do Trabalho, e a gente fez uma série de entrevistas vinculadas a pontos muito importantes, e nós estaremos continuando a fazer este trabalho, porque os temas que foram colocados são muito importantes, geraram muita audiência, geraram prestação de serviço, né? Nós somos concessionários do serviço público e, portanto, devemos fazer este trabalho. O senhor é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, com sede em Campinas. E nós, nos últimos... a gente sempre falou de trabalho escravo, é um tema que o senhor sempre vem abordando aqui a Jovem Pan, mas nos últimos tempos nós tivemos, por exemplo, casal de Sorocaba que deve pagar 20 mil por manter indígena em condições análogas à escravidão. Jovem de 21 anos, do estado de Amazonas, mudou-se para o interior para trabalhar com babá. No entanto, ela se deparou com jornadas de trabalho exaustivas, sem férias ou salário integral. Crime do tráfico humano também é investigado, né? Temos outras, eu vou falar, mas essa primeira, quer dizer, a gente está sentindo, de repente, será que essas situações de trabalho escravo ou análogo já estavam acontecendo e elas não chegavam ao olhar da população, não chegavam a ser notícia, e isso hoje as pessoas estão se encorajando de repente a se manifestar, a sair, quebrar essa fronteira? Ele, infelizmente, Kiko, ele sempre aconteceu e vai acontecer, né? Então compete à fiscalização apurar e punir essas pessoas. E também, né, esse espaço aqui para nós é nobre porque a sociedade tem que ter consciência disso. Porque às vezes está lá dentro de um condomínio, está num prédio, está num condomínio de casas, tem lá uma pessoa fazendo um trabalho doméstico em situação análoga de escravo e ninguém faz denúncia. Normalmente você escuta muito no Nordeste aquela história do: este é meu filho de criação.
Sei. Que não é um filho de criação, é um trabalho infantil doméstico análogo de escravo, né? Escravo que pega uma criança, fala que vai cuidar, vai levar para a escola, mas na realidade não tem as mesmas roupas, não tem a mesma comida, não tem os mesmos brinquedos. É uma situação de trabalho escravo, e de uma criança que é pior, que ela tá igual essa indígena que veio de lá do Amazonas para cá. E para quem ela vai denunciar, né? Ela não tem como denunciar. Então, o público aqui da rádio que está nos acompanhando, para ficar de olho nessa situação, porque está acontecendo. Existe uma possibilidade de eu perceber que o meu vizinho ou quem quer que seja próximo em algum lugar que eu frequento constantemente, eu percebo que ali pode ter uma situação de escravidão ou trabalho análogo à escravidão. Existe um número que as pessoas podem se manifestar, denunciar e preservar a sua identidade? Sim. Nós temos o serviço, tanto o Disque 100, né, para questões de trabalho infantil, e o 180. Então a pessoa pode telefonar para esses números, não se identificar, não pode ser... Não é 181 que é Disque Denúncia, esse é estadual, né? Esse é federal. Então, é federal. 180 é federal. Isso. A pessoa pode ligar para esses números e fazer de forma anônima. Eu ligo constantemente quando vejo casos de trabalho infantil, e é importante que se faça isso. E nessa questão de trabalho escravo, é igual à questão do abuso sexual. A pessoa, na dúvida, denuncie. Porque vai acionar o serviço público. Ou 100 ou 180. Isso. E o serviço público vai até lá, se não for, ótimo. Quando eu estava no Ministério Público do Trabalho, eu recebia denúncias de trabalho escravo e uma única vez não era procedente a denúncia. Mas não tem problema, a gente vai lá para ver o que está acontecendo ou não, porque, como eu disse, não tem outra forma de resgatar essas pessoas a não ser assim. Essa pessoa resgatada aqui em Sorocaba ficou um curto período, mas você, como eu sei que você é muito bem informado, você viu os casos das trabalhadoras domésticas em Santos, sim, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Do Rio Grande do Sul, ficaram 30, 40 anos. Não, esse é das domésticas. Das vinícolas também, né? Também. Que causou um prejuízo danado para as empresas, e aí a importância de controlar a cadeia produtiva. A imagem, exato, né? Quem que vai tomar um vinho de uma empresa que usa o trabalho escravo na sua colheita, né? Elas assinaram o termo de compromisso rapidamente para cessar os danos de imagem que você mencionou, mas o estrago já estava feito, né? Então, não tem o que pague, né, no emocional, nessa situação das pessoas. Agora, é importante essa sua colocação da denúncia, né? Na dúvida, denuncie, porque são caminhos muito delicados. Existe pessoa que utiliza eventualmente desse trabalho e acha que ele não é escravo? Esses do filho de criação, esses do filho de criação, acha que de fato está fazendo um favor para a criança, tirando de uma situação que não se alimenta. Estava passando fome e tal, então pelo menos não está passando fome. Mas Kiko, eu acho que aí a gente precisaria de uns 2 programas para falar sobre isso. Vamos falar. Não, porque eu digo, envolve a nossa questão cultural, da história cultural, mais de 350 anos de escravidão. Isso, né? Reflete até hoje, reverbera na nossa sociedade até hoje, né? Por isso que eu sou a favor, doutor João, nessa questão das cotas, eu entendo como ela é fundamental, porque nós temos dívidas que os governos não conseguiram reparar, né? E muitas pessoas não têm condições de estar nas universidades públicas em determinadas situações, se nós não tivermos esse período talvez de transacional ou de transição ao longo de muitos anos, não são poucos, para que isso possa cessar, né? Eu já vi palestras do Leandro Carnal dizendo que nunca, numa palestra inicial de receber alunos, ele via negros na plateia, e hoje ele vê negros, né? E outras situações, outros estratos da sociedade que sem uma cota não chegam, não têm condições de mudar de vida, porque a educação, na minha maneira de entender, se não a única, uma das únicas que pode mudar a vida das pessoas. Você está coberto de razão. As cotas é um caminho que os próprios Estados Unidos mostraram para nós, né? Começou lá com eles e eu acredito que a gente tem que continuar com esse programa de cotas. A lei está para ser revista agora, né? Mas é fundamental que ela continue, porque de fato está produzindo ótimos resultados aí na sociedade brasileira. E que eu tenho falado que a gente precisa revisitar nossa história.
O presidente Nilo Peçanha, lá no início do século passado, ele era vice do Afonso Pena, né? E assumiu em razão da morte do Afonso Pena pela gripe espanhola, lá na época. E em 2 anos de mandato, ele criou 19 escolas para os deserdados da fortuna, leia-se, ex-escravos, filhos de ex-escravos que não tinham nada. E essas 19 escolas foram reconhecidas internacionalmente, foram premiadas na Europa como uma boa prática para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Só que os presidentes que se seguiram não deram continuidade, pelo contrário, fecharam algumas escolas, só ficou a do Rio de Janeiro e de Campos, salvo engano. E se você já imaginou se há mais de 100 anos a gente tivesse continuado com esse projeto de escolas? Talvez as cotas seriam menores, sim, né? Ou não talvez hoje nem houvesse necessidade de um programa como esse, mas atualmente é fundamental, porque se você pegar os dados agora do trabalho escravo, do trabalho infantil, é o público afrodescendente. É verdade, é verdade. Dr. João Batista Martins César, desembargador do Tribunal do Trabalho da 15ª Região de Sorocaba, nos visita. Eu queria falar ainda da história das vinícolas no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que grande parte do agronegócio está automatizada, a colheita é feita através de equipamentos muito caros, existe um acesso a financiamentos, então os grandes acabam tendo hoje no agronegócio muita tecnologia. Mas a gente acompanha situações, e aí quando a gente vê o Rio Grande do Sul e as vinícolas, quer dizer, é um setor de muita visibilidade. O Brasil nos últimos anos aumentou a qualidade do vinho intensamente, e eu percebo que não de maneira escrava, mesmo aqui na nossa região, você pega Capela do Alto, no caminho de Capão Bonito, passando Itapetininga, você tem muita Angatuba, passou de Tietê, você vai ter muita propriedade rural, se não erro aqui. E a gente vê que em muitas médias propriedades são pessoas que vêm do Nordeste, muitas vezes, que são contratadas para fazer o trabalho, né? Qual é a linha tênue desse trabalho de período de colheita vem para as propriedades rurais que não têm esse equipamento para fazer a colheita? É uma linha tênue a possibilidade desses que vêm de fora do estado quererem trabalhar muito tempo para fazer uma colheita muito rápida e saírem de um trabalho que seria normal. O Ministério Público do Trabalho consegue acompanhar, ou existem muitas denúncias nesse sentido, de pequenas e médias propriedades que trazem de outros estados aqueles que farão a colheita? Tem, Kiko. Nessas atividades tem muitas denúncias, mas infelizmente o primeiro órgão que deveria dar esse combate é o Ministério do Trabalho. Só que infelizmente no curso de vários governos ele vem sendo sucateado, e hoje nós temos menos da metade do número de auditores fiscais que seria necessário. Então perdeu o braço, né? Perdeu, porque de fato se tivesse uma fiscalização presente, a gente não teria esses problemas. E o Ministério Público do Trabalho acaba fazendo também, às vezes, que seria do Ministério do Trabalho, mas óbvio que não tem estrutura para dar conta de toda essa demanda. Mas esses casos estão aí, tem que ser combatidos, Kiko, e eu falo para as pessoas, e principalmente para os empresários e para os produtores rurais que estão nos acompanhando, que eu sei que a rádio tem uma grande penetração aqui na região, porque o mundo está globalizado. Nós temos a Agenda 2030 da ONU, nós temos as convenções internacionais. Se eu constato trabalho escravo numa determinada cadeia produtiva, o Brasil pode sofrer sanções internacionais. Você acompanhou que a Alemanha já disse que não compra determinados produtos brasileiros. Exatamente. Então, quando você pega o trabalho escravo na indústria da moda, por exemplo, que a Zara, uma empresa que foi flagrada com trabalho escravo, M-Office e por aí vai, na cadeia produtiva, o desgaste na imagem da marca é muito grande. Então, agora, essas empresas estão preocupadas com a cadeia produtiva. Eu compro, tá bom, mas eu compro de quem? Estou comprando de quem, né? Exatamente. Tem um selo de garantia de que não há trabalho escravo ou análogo? Exatamente. Impacto ambiental? Antes de sair do Ministério Público do Trabalho, eu fiz uma diligência no tomate na região de Mogi, Mirim, Mogi Guaçu, e eu entrei numa fazenda de tomate, estava a coisa mais linda do mundo, que eu nunca tinha visto na minha vida.
E aí eu estranhei, porque no tomate tem um problema muito sério, que eles aplicam um produto, um agrotóxico, que ele é cancerígeno. Mas se ele for aplicado no momento certo, ficar lá no produto, dar o descanso necessário e vir para nossa mesa, não tem problema nenhum. Ele tem um limite e pode ser usado. Exato. Né? E aí, lá estavam fazendo tudo direitinho. E eu estranhei, porque normalmente eles aplicam e já colhem, porque o produto fica mais bonito, claro, para chegar até a nossa mesa. E aí, como estava tudo bonito, a hora que o dono da fazenda chegou lá na diligência, eu perguntei, por que vocês estão cumprindo, fazendo isso? Porque a gente fornece para uma grande rede de supermercados aqui brasileira e eles fiscalizam o produto na entrada. Ou está tudo certo, ou eles rejeitam o lote. Então você vê como bloqueia o bloqueio fornecedor. Exatamente, né? Eles não querem perder. Um grande hipermercado brasileiro que está no todo o território nacional, então veja como a importância de controlar a cadeia de produção. E isso todos se beneficiam. E o legal, quando você faz esse controle também, você percebe que aquela empresa que está comprando não só desse fornecedor, tem produtos que estão em ordem sobre todos os aspectos trabalhistas, ambientais, de manejo adequado para tudo isso. Isso é uma segurança para o consumidor e mostra que isso é um país de verdade, né? Isso é primeiro mundo, né? E isso nesse mundo globalizado, na Agenda 2030, que não vai ter como escapar. Não vai, né? Carro elétrico, não vai poder ter emissão de combustível fóssil, a coisa vai realmente ficar mais complicada para quem não quer trabalhar direito. Eu vou para um rápido intervalo comercial, estou com o Dr. João Batista Martins César, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região de Campinas. E nós vamos falar um pouco sobre outros assuntos também relacionados a esta questão do trabalho em nosso país. Nós voltamos em alguns minutos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Você conhece o quiosque Kodak Antares, localizado no Shopping Guatemi Esplanada, em Sorocaba. Lá temos diversos produtos. Estamos entre as 5 maiores revendedoras de lentes de contato do Brasil. Por isso, temos os melhores preços. Além disso, você também encontra a máquina fotográfica instantânea mais queridinha, a Instax. E para quem quer revelar fotos na hora, é só passar no quiosque. Siga a gente no Instagram, @Antares_imagem, ou chame a gente no WhatsApp 15 99856 9010. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, um engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone 15 991 16 8362 ou pelo site www.clinicaalevato.com.br. Você já se perguntou como seria aprender de forma criativa, com projetos que vão além da sala de aula? O Colégio Ser Sorocaba tem a resposta. Aqui nossos alunos são impulsionados a desenvolver suas jornadas educacionais de maneira única, utilizando o raciocínio crítico, a arte, cultura e esportes como ferramentas fundamentais. Agende uma visita, venha conhecer o nosso projeto educacional. 2 unidades em Sorocaba, no Campolim e Boa Vista. Colégio Ser, o melhor caminho é o que fazemos
juntos. Você que é fã de moto Honda, não pode perder as promoções da Japauto. A Elite 125 2323 está com preço imperdível de 14.399 por apenas 13.490. E ainda Honda ADV 2323 por 24.766. Corra, que as ofertas são válidas somente para o mês de abril. Lojas no centro, Avenida 7 de Setembro e Itavuvu. Consulte condições e informações pelo nosso WhatsApp 99126-6515. No trânsito, escolha a vida. Maquilages, há mais de 30 anos trabalhando com lajes treliças, lajes painéis e placas duplas, com profissionais experientes e qualificados para melhor atendê-los com as melhores soluções para sua obra, com economia e segurança. Em Sorocaba, região, ligue 153237-4347. Mármores naturais ou sintéticos poderão enriquecer o espaço onde você passa a maior parte de sua vida. Comagra, 35 anos de compromisso e qualidade. Ligue 153221-4033. 3221-4033. 91,1 Jovem Pan. Jovem Pan. Xiii, essa não estava nos planos, né? Mas não se preocupe, a Alexandre e Diego Martelinho pode resolver isso pra você. Com 2 unidades em Sorocaba, oferecendo serviços de altíssima qualidade, agilidade e muita experiência em funilaria, atendendo veículos particulares e seguradoras. E ainda oferecem estética automotiva e oficina completa. Endereços: Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2120, Avenida São Paulo, 3001. Alexandre e Diego Martelinho, pode confiar. Notícia, Rádio Jovem Pan. 8h30, eu repito, 8h30. Esta meia hora tem oferecimento de Pré-Modiza Pré-Moldados. Eu continuo aqui no estúdio com o doutor João Batista Martins César, desembargador do trabalho da 15ª Região. E nós estamos aqui até o Danilo. Danilo fez uma colocação aqui. E se a pessoa é branca, tem um pai ou mãe afrodescendente, só que ela nasceu branquinha. E aí? Pode ser entrar no regime de cotas ou não? Isso é real? Isso acontece na vida nos tribunais, doutor João? Acontece, Kiko. Qual o nome do nosso ouvinte? É o Danilo. Danilo, um abraço aí pro Danilo. É uma questão interessante que ele colocou, isso foi objeto de discussão no nosso tribunal, porque o Tribunal de Campinas foi do primeiro do Brasil a instituir o regime de cotas. Doutor Lorival Ferreira dos Santos, que é afrodescendente. Membros do tribunal? Não, nos servidores. Mas logo em seguida o CNJ colocou também para magistratura. E precisamos evoluir, inclusive na questão de gênero. Mas no tribunal houve essa discussão e na ocasião eu pontuei que a pessoa filha de um afrodescendente, um pai ou uma mãe, ela passa pelo preconceito, né? Porque ela não frequentou as escolas, né? Que as outras pessoas frequentam, e eu acredito que a cota também deveria beneficiar essas pessoas por essa questão racial escravocrata de mais de 350 anos. Mas eu sei que é polêmico, viu, Danilo? Então, nós vamos discutindo e procurando evoluir enquanto sociedade. A sociedade apresenta problemas novos, de repente, ou um problema antigo, né? E que ele pode ter um novo desenho, um novo contorno, e isso pode eventualmente tem que ser anexado a uma decisão já existente anteriormente, mas com uma máscara diferente do problema se apresentar? Sim, Kiko, veja a questão de gênero. Hoje na magistratura do trabalho nós temos mais de 50% de mulheres, né? O que é ótimo. Porém, no segundo grau isso não se reflete. Quando você vai na carreira, nas promoções, num primeiro momento elas têm dificuldades de querer serem promovidas, elas não querem porque estão na situação familiar, filhos e tal. Mas a partir do momento que elas são juízas titulares, para ir para o segundo grau, há uma barreira aí, que há um preconceito estrutural também. Masculino, exatamente, né? Na hora da promoção, os dados brasileiros, estou falando aqui pelos dados brasileiros, né, Kiko? Não é achismo, né? Não é achismo. É realidade. Tanto é que aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nunca uma mulher foi presidente. Nunca. No Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, nós tivemos 3 mulheres, ainda é pouco.
mas já tivemos 3 mulheres presidentes. E o número de mulheres no segundo grau e nos tribunais de Brasília é muito pequeno. E é óbvio, você é uma pessoa antenada, sabe disso. Quanto mais diversidades a gente tem, mais visões de mundo a gente tem e melhor a gente evolui enquanto sociedade. As grandes multinacionais já utilizam da diversidade justamente para ter um diferencial competitivo nos momentos de crise, como foi agora, infelizmente, que nós estamos virando essa página, a pandemia da Covid. Porque você tem várias visões de mundo, essas pessoas trazem alternativas diferentes e isso é um diferencial competitivo no mercado global. Então, o Brasil precisa ficar antenado nisso nessa também. Nessa situação também. Bom, nós no dia 13 de maio próximo, 13 de maio de 1888 é a data em que foi sancionada a abolição da escravatura. Em um trâmite que durou apenas 5 dias, a Câmara e o Senado do Império aprovaram o projeto de lei que extinguiu por completo a escravatura do Brasil, a Lei Áurea. Podemos dizer que essa libertação da escravatura foi acontecendo lentamente e que ainda a gente tem hoje alguma sombra nesse sentido? O que nós podemos, de 888 para cá, daria para historicamente? Temos, Kiko, porque a gente, foi ótimo, né, Princesa Isabel ter assinado, né, a abolição, isso... Lei Áurea. Exatamente, excelente, porém, a gente não se preocupou em tomar medidas para incluir esse povo, esse público na sociedade brasileira. E pelo contrário, a gente quis dar uma branqueada na cor da nossa sociedade, trazendo os imigrantes, o que também não tenho nada contra. Porém, os imigrantes receberam terra. Os ex-escravos não receberam terra. Não receberam terra. Né? E muitos tiveram que continuar trabalhando para se sustentar em troca do alimento quando a liberação da escravatura, né, a libertação dos escravos aconteceu. Ela não aconteceu por decreto, né? Ela apenas começou o movimento. Exatamente. Né? Então, essa questão de cultural ainda reflete hoje na sociedade brasileira de uma forma muito intensa, inclusive com o próprio trabalhador, porque o trabalhador não valoriza o próprio trabalho dele. E o empresário também não valoriza. Sim. Então a gente tem que ver essa questão cultural também para as pessoas terem essa questão de valorizar o trabalho humano, seja pelo lado do próprio trabalhador, que tem que prestar um bom trabalho para quem está ali pagando, e também de quem está recebendo esse trabalho. Não quero aqui politizar, mas é impossível deixar de discutir consigo, né? Nós temos hoje um presidente pela terceiro mandato, que é alguém de uma origem simples, nordestino, e que vem do espelho sindical, é uma figura, quer dizer, é uma oportunidade também em termos alguém desta classe de nós resgatarmos algumas situações, porque quem viveu efetivamente essas dificuldades tem quase que por obrigação ter um olhar diferente. Isso não significa romper elos com a nova sociedade, o desrespeito à propriedade privada, nada disso, né? Mas é um momento em que essa reflexão pode ser aprofundada por uma linha mais progressista. O senhor entende que é um momento em que podemos avançar? O Congresso Nacional é um congresso mais conservador, então nós temos um equilíbrio, graças à democracia, e que ela continue por muitos anos, é que a gente pode ver isso, né? Sim. O senhor entende que nesse processo histórico a gente pode, é um momento desse equilíbrio entre um congresso mais conservador e um executivo mais progressista, a gente pode avançar no diálogo? É o caminho, o diálogo? Os direitos humanos, Kiko, e os direitos trabalhistas estão aí incluídos, né? Porque são direitos fundamentais. É um caminhar para frente, né? É uma evolução constante. Enquanto sociedade a gente vê isso, lendo a nossa história. Então, eu acredito que é possível e mais do que isso, é necessário a gente evoluir. Kiko, só vou dar um exemplo para você. Na questão da reforma trabalhista veio o trabalho intermitente, que ele é ótimo para as atividades intermitentes. Se você usar isso de maneira inadequada, e que está acontecendo, né? E está acontecendo, porque o nosso trabalhador intermitente, ele é 0 hora. Então, você, empresário, pode contratar um trabalhador intermitente aqui para a rádio, e quando você tiver necessidade, você vai chamá-lo. O que está acontecendo? Trabalhadores contratados com a carteira de trabalho assinada há mais de 6 meses sem receber um chamado para trabalhar. Então, ele fica vinculado com uma determinada empresa e não é chamado para trabalhar. Então, nos países europeus, o trabalho intermitente, você garante pelo menos metade das horas do mês para aquele trabalhador. Então,
Então a jornada, 220 horas. Eventos, shows, para restaurantes, para supermercados. Restaurantes que abrem final de semana, como você bem colocou, os hotéis, né? Dessa tem que cidade. chamar, né? Então você garante. E não chamar, né? Então, em vez de você pagar 220 horas mês, você vai ter que pagar no mínimo 110. Trabalhando ou não, você vai pagar. Aí você encontra um meio termo e a gente precisa caminhar para isso. Então, como você está colocando no Congresso, outras questões, trabalho em plataforma, Kiko. Trabalhadores em empresas de plataforma. A OIT vai apreciar essa questão na próxima reunião dela. E isso vai definir o futuro da humanidade. Todos nós vamos trabalhar em plataforma. Isso é tecnologia, veio para ficar. Agora, quando eu, por exemplo, sou um advogado, sou chamado para fazer uma audiência em outra cidade, por meio de uma plataforma, por meio de um programa de plataforma, é uma situação. Agora, quando eu trabalho todo dia nessa plataforma, em jornada de 12, 14 horas... Aí não é intermitente, né? Aí não é intermitente, não é um autônomo. Ele mereceria ter os direitos trabalhistas lhe preservados, que até para o bem da sociedade. Porque você tem visto acidentes aí de automóveis, desses motoristas, em jornada de 12, 14 horas. E a medicina do trabalho comprova que a partir da 8ª hora de atividade, o número de acidentes aumenta exponencialmente. Você já está mais vulnerável, né? Sim, e nós, sociedade. O corpo humano, né? Todos nós vítimas disso. Então, João Batista, eu vou falar de números, né? A gente vai caminhando aqui, a gente iria falando 3 dias a respeito dos dados. O Brasil, no ano passado, foram 1.973 denúncias de trabalho escravo análogo à escravidão, o que representa um aumento de 39% em relação a 2021. Vou continuar aqui. Minas Gerais lidera o ranking com 326 denúncias, seguido por São Paulo 324 e Rio Grande do Sul 125. No mundo, e aí a gente vai falar no mundo, são 50 milhões de pessoas que são vítimas da escravidão moderna. O setor rural, a maior parte do trabalho escravo no território brasileiro vem do campo, aquilo que nós já falamos, né? Setor urbano, nesses lugares, está relacionado principalmente à indústria têxtil e à construção civil. Ciclo do trabalho escravo vem a vulnerabilidade socioeconômica, a aliciamento e migração do trabalho escravo, né? Tipos de trabalho escravo são trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e o combate ao trabalho escravo como o que nós temos de prevenção, assistência às vítimas, repressão e punição. Como denunciar, nós já falamos aqui que o número é o Disque 100. Se você conhece alguém que está trabalhando, uma criança jovem, numa casa que está ao lado da sua, você está vendo que a pessoa não tira férias, nunca tirou férias, está trabalhando todo dia, todo horário, você pode denunciar de maneira anônima através do Disque 100. Diante de tudo isso, né, de a gente ver no mundo 50 milhões de pessoas, não é um assunto só brasileiro, mas o cerco está fechando em função da exigência da transação mundial desta. Nós temos hoje, nós vendemos para o mundo todo e o mundo começa. 2030, 2030 da ONU, né? Que não tem. Eu queria que o senhor falasse um pouco de tudo isso que a gente falou, fizesse um histórico do que o senhor acha interessante a gente estar manifestando. Kiko, só para esclarecer o grande público que nos acompanha, né? Essa questão do trabalho escravo, né, que vem até no Código Penal, que ele está tipificado, vem falando da retenção de documentos. Quando que caracteriza o trabalho escravo? Quando a pessoa está sem os documentos. Por exemplo, ela vem para trabalhar num local e os documentos dela ficam apreendidos, ela não pode sair. Sem documento, quem é esse cidadão? É nada, né? Se o policial na esquina faz o quê? Não recebe. Jornadas extenuantes, não é jornada de faz 1, 2 horas por dia, é jornada de 14, 15 horas por dia. Ou medo de romper também, né? Sim, vigilância. Vou para onde, né? Vigilância armada ali para que eles não saiam do local. Infelizmente, o vereador lá no Rio Grande do Sul deu uma declaração polêmica. Eu sei que você tem uma grande audiência aqui nos políticos da região. Para ter uma ideia, o banheiro para esse público é de 1 para 20 pessoas. Nossa. Então não é um hotel de 5 estrelas, não é um. Claro que não. Eu brinco com os meus alunos. Quem viveria num ambiente que 20 pessoas no banheiro? Para 20 pessoas. Doenças, higiene. Fala que isso é 5 estrelas, convenhamos, né? Não está muito longe, de ser uma questão 5 estrelas. Então as pessoas têm que estudar um pouco e ver que não é essa condição degradante, não é qualquer situação que é configurada como trabalho escravo. E tendo essa consciência, a gente vai denunciando os casos que a gente vê. Na questão oriental, a gente tem muito trabalho escravo
também aqui no Brasil, né? Porque vem desses países e fica num regime de trabalho escravo ali numa loja que está vendendo produtos importados e tal. Eu já tive denúncias de alunos nesse sentido e depois a fiscalização foi lá e constatou. Então a sociedade tem que ter esse olhar, opa, essa pessoa está aqui em que situação? A gente tem que olhar o outro, né? Exato. Tem que olhar o outro, não olhar só o umbigo, olhar né? de empatia, né? É como eu digo, se você está bem, mas o teu irmão não está bem, você não vai ficar bem, não dá para estar bem quando você tem um irmão. Sim. Isso é muito próximo da gente, mas quando a gente amplia esse irmão para a divindade, o irmão, né, para os católicos, o irmão em Cristo, para os cristãos, né? Então, esses todos têm que ter uma visão mais ampla do que é a figura do irmão. Todos somos, né, seres humanos e irmãos. Nós vamos a um rápido chamado de trânsito e daí eu encerro com o Dr. João Batista Martins César, nessa importante entrevista falando sobre o trabalho. Voltamos já. Jornal da Manhã. Trânsito. Francisco Palhato, muito rápido mesmo. Nós estamos aqui na Praça Lions, conjunto semafórico com amarelo piscante. Todo cuidado é pouco para o motorista que está passando aqui na marginal do Rio Sorocaba, saindo aqui da Afonso Vergueiro, né, pela Álvaro Soares, chegando até a Lions. Nesse exato momento que a gente pode falar em relação ao trânsito entre a Lions até a passagem da Coronel Cavaleiros, nós estamos observando algumas filas, né? Fila que já chega aqui na região da Lions. Mas o que nos preocupa mesmo nesse exato momento é a passagem do motorista por conta desse conjunto semafórico com amarelo piscante. Nesse exato momento nós já temos técnicos da URBS fazendo aqui a manutenção desse semáforo e acreditamos que dentro de mais alguns minutos o mesmo já esteja restaurado. São informações ao vivo do trânsito na maior rede de rádios do Brasil. Jornal da Manhã. Trânsito. Patrocínio Honda Dream Campolim. Comitre 690. Pensou Honda 0 km? Pensou Japauto. Trabit Medicina e Segurança do Trabalho. Agora com atestado de saúde ocupacional entregue em forma digital. Baterias Líder. Líder até no nome. Escolha a sua melhor versão. VR Impermeabilizações. Em sua obra não erre. Vem pra VR. City Mais Sorocaba. 365 dias com você, transportando nossa cidade para o futuro. Seu carro novo está na Auto 7 Class. Sua garantia de bom negócio. Trânsito. Muito bem. Dr. João Batista Martins César, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região. Nós vamos ter um evento importante da região metropolitana, né? A deputada Simone Marqueto e também o prefeito Rodrigo Manga estarão presentes, né? É uma reunião do trabalho que vai discutir a nova lei de licitações que moderniza os processos licitatórios. Terá a participação da Carolina Vanderlei Castro de Almeida, coordenadora da inserção de aprendizes no mercado de trabalho. Dr. João Batista estará também falando sobre a erradicação do trabalho infantil e do estímulo à aprendizagem. E teremos o prefeito Rodrigo Manga e a deputada Simone Marqueto. O evento acontece no dia 5 de maio de 2023, às 10 horas, no Salão de Vidro, no andar térreo da Prefeitura de Sorocaba, Avenida Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista. Um evento importante, né, doutor João Batista? Importantíssimo, Kiko. Eu acompanho, né, que a Simone, a deputada Simone Marqueto, vem aqui à rádio, presta suas entrevistas, suas contas, né, do seu mandato aqui, e lá em Itapetininga teve um projeto muito legal de aprendizagem social, que essa questão do trabalho escravo passa pela educação, né? Por falta de oportunidades e também a necessidade de você ter casas de acolhimento para esses adolescentes, esses meninos e meninas que saem dos abrigos com 18 anos, né? E aí não tem para onde ir, não tem para onde ir. Não sabe se vai fazer faculdade, se vai estudar. Exato, a gente precisa pensar nisso. E a ideia é que o município, e ela está inclusive conversando com nacional, né? Exato, ela quer conversar com o governador do estado para que seja encampada a aprendizagem social no estado de São Paulo. Porque nós temos FATECs, inclusive, que podem receber esses alunos, né? Para você ter uma ideia, que uma usina lá de Ribeirão Preto, ela contratou 180 aprendizes que são em vulnerabilidade social, eles estão fazendo a parte prática da aprendizagem dentro da USP de Ribeirão Preto. Que maravilha.
Então, mudando a vida deles. E aqui a ideia dela, da deputada, é chamar esses empresários. Olha, se quer ajudar o país, tem essa alternativa aqui da aprendizagem social. Eles podem fazer a parte prática da aprendizagem dentro do Paço Municipal aqui de Sorocaba, dentro da Câmara Municipal. Na Jovem Pan. A Jovem Pan não pode, nós temos estagiários aqui. Não, mas entidades da sociedade civil podem receber, as escolas municipais, estaduais também podem receber. As particulares não se encaixam em entidades, mas quem sabe a lei evolua para receber essas pessoas. Vê que tem muita coisa aí pra gente conversar. Acontecer, né? Eu, mais uma vez, quero lhe agradecer aqui pelo espaço nobre aqui, e é uma discussão que nós vamos, é permanente, né? Nós vamos o seguinte, o senhor não vem pôr digital aqui, não vamos pagar o seu o senhor não veio mais colaborar, não picou mais o cartão aqui, mas será um prazer, viu? Para nós é um prazer, e obrigado por esse espaço aqui. Não tem que agradecer, a gente, importante para nós. A gente é que tem que agradecer o esclarecimento, a disponibilidade do seu tempo aqui em prestar serviço à sociedade. Eu acho que é muito importante a noção do juiz estar, né, conosco, se aproximar da sociedade, ver que ele tem distância, uma distância hierárquica, mas ele está próximo da sociedade, ele é da sociedade, ele é mais um da sociedade, e no momento em que ele tem a força, ele tem que fazer a diferença para mudar, e a gente percebe que o seu trabalho é muito dedicado para que a mudança ocorra naquilo que é possível com as suas forças. Obrigado. Grande abraço. Café Excelsior, produto da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já mais notícias para você.